Olá, boa noite. Estamos aqui nessa véspera de feriado, firmes, fortes, para fazer o nosso programa de saúde de toda quarta-feira. Hoje, dois assuntos fantásticos. O primeiro, vamos falar sobre a endocrinologia e o nosso consultor é o Dr. Cid Oliveira Reis. Boa noite, doutor. Boa noite, Aurélia. Boa noite, telespectadores. Prazer tê-lo aqui novamente. É uma honra para mim participar desse programa maravilhoso que é o seu. Obrigada, doutor. Então, a gente escolheu como tema a tireoide, os distúrbios da tireoide. Você sabe o quanto é importante você fazer as suas dosagens hormonais, saber a quantas andam as suas glândulas, a sua glândula, né? É uma só, né? Não, são várias glândulas endócrinas, né? Isso, as suas glândulas endócrinas. Então, o doutor Cid veio aqui para falar sobre hipotiroidismo, hipertiroidismo, câncer de tireoide, vamos falar também, doutor. A necessidade de você tirar a sua glândula, de fazer a reposição. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente cuida do nosso corpo para que tudo funcione normalmente, para que os hormônios sejam produzidos, para que você tenha disposição para viver a vida alegremente. Não é, doutor? É isso mesmo. Bom, nosso próximo assunto eu recebo também uma outra amiga que é do coração, uma pessoa que eu amo de paixão, que é a doutora Miriam de Castro. Boa noite, Miriam. Prazer tê-la aqui também. Miriam vai falar sobre o rejuvenescimento facial sob a ótica da cirurgia plástica. Então, um programa para você cuidar da sua saúde e para você cuidar da sua beleza. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Então vamos começar a nossa primeira entrevista. Nosso convidado é o Dr. Cid Oliveira Reis, ele é endocrinologista e a gente vai falar um pouquinho sobre a tireoide. Doutor, fala um pouquinho sobre essa glândula tão importante para a nossa saúde. Realmente, a tireoide é uma glândula que tem uma importância fundamental na nossa vida desde o nascimento. Ela, logo que a gente nasce, ela tem um papel importantíssimo no amadurecimento do cérebro. Se não houver a secreção normal dos hormônios tiroidianos, a pessoa fica com retardada mental. Fica com raquítica, né? Ela pode ficar raquítica, ela pode ter problema psicológico também. Isso. Não só ela fica com o chamado nanismo, o déficit de crescimento, é o que nós chamamos de cretinismo, desde o nascimento, mas ela fica com retardo mental, porque a presença de hormônio tiroidiano nas primeiras fases da vida é essencial para o desenvolvimento cerebral. Eu posso fazer só um parênteses? Pode. Eu estava até estudando hoje sobre isso. É importante demais quando uma criancinha nasce, ao fazer o teste do pezinho, ali é averiguado se ela está com o hormônio da tireoide, porque se ela tiver um hipotiroidismo congênito, aí acontece isso mesmo. E é comum haver problemas da tireoide no nascimento. É comum não, mas é possível. Inclusive pessoas que nascem sem a glândula tiroidiana. Chama atireose. A criança nasce sem a glândula tiroidiana, então os pais custam a perceber, às vezes não passam, antigamente nem tinha esse teste, né? Às vezes não fazem o teste também
E quando vai ver, a criança está molinho, não firma o pescoço na determinada idade, não anda, não esboça nenhuma reação, fica ali com aquele choro rouco e tal. Tem que ser cuidado rapidamente, fica anêmica. Então tem que ser cuidado rapidamente, porque a reposição dos hormônios tiroidianos desenvolve e retorna a criança a um desenvolvimento normal. Entendi. Uhum. Bom, uma vez que a criança nasceu, tudo certinho, como é que é então o desenvolvimento da tireoide? Como é que ela trabalha? Realmente a tireoide ela é importante no metabolismo de uma maneira geral. Então ela é que coordena toda a digestão, o aproveitamento dos metabólitos, os batimentos cardíacos, a regulação de sangue no organismo. A tireoide ela é importantíssima no setor todo, inclusive para o desenvolvimento, para a maturação sexual, para todos. Para o equilíbrio, né? O equilíbrio do organismo de uma maneira geral. E quais são os motivos que levam a tireoide a começar a trabalhar mal? O que acontece com grande frequência é uma doença chamada tireoidite crônica de Hashimoto. A tireoide começa, não se sabe por quê, a fabricar um anticorpo contra um componente da própria tireoide. Essa substância, que é um anticorpo, ela vai na tireoide e começa a destruir as células. É como se fosse uma doença autoimune? É uma doença autoimune. Ela ataca as células da própria tireoide e vai reduzindo a população de células da tireoide. Com isso, a produção dos hormônios tiroidianos vai sendo diminuído ao longo do tempo. E com isso, a pessoa entra em insuficiência tiroidiana e é o que nós chamamos de hipotiroidismo. Uhum. A baixa função. E isso é comum e traz uma série de problemas. No começo, problemas de pequena monta, mas depois os cabelos ficam mais crespos, a pele fica bastante seca, costuma aumentar uma deposição de substância, que nós chamamos de mixedema, a pessoa fica sonolenta, com muito desânimo, sem dispor, a sua memória é altamente prejudicada, o intestino fica preso, não funciona direito, a pessoa pode parecer que engorda, como aconteceu com o caso do jogador de futebol Ronaldo. Mas com hipo? Com hipo. Ela engorda? Engorda. Ah, eu achei que fosse até o contrário. Na verdade, não é propriamente uma gordura, é a deposição de uma substância na pele. Hoje eu estava lendo lá, quando eu anunciei que o senhor viria aqui, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, e uma moça perguntou o seguinte, ela fez os exames T3 e T4, que são alguns exames que medem a sua dosagem hormonal, e os exames deram normais. Normais. Mas ela sente um profundo cansaço e desânimo, mesmo assim. O senhor vê isso como tendo alguma relação com o hipotiroidismo? Na verdade, o desânimo pode vir de outras coisas, inclusive de natureza psicológica. O próprio cansaço, o estresse pode levar ao desânimo. O T3 e o T4 são os hormônios que a tireoide produz. O T3 é a triodotironina e o T4 que é a tiroxina. Essas substâncias são os hormônios que realmente vão cumprir as funções que a tireoide desenvolve no organismo. Tudo isso é feito sob o comando de uma glândula central chamada hipófise. A hipófise fabrica uma substância, um hormônio também, chamado TSH, hormônio estimulador da tireoide, que estimula a tireoide a fabricar o TSH, ou o T3 e o T4. Quando existe uma quantidade suficiente de T3 e T4 no sangue, ele passando pela hipófise, ele comunica à hipófise que já tem a quantidade suficiente e a tireoide, então, diminui a produção de TSH, de sorte que a tireoide diminui a produção do T3 e T4. Quando está baixo o T3 e o T4 no sangue, isso estimula a hipófise a fabricar novamente o TSH. Então fica uma gangorra dentro do normal, entre o TSH lá em cima,
o T4 cai embaixo, o T4 cai e o TSH. E esse equilíbrio hormonal, ele é usado justamente para fazer o diagnóstico, tanto da tireoide que está trabalhando muito, como da tireoide que está trabalhando pouco. Entendi. Alimentação, pois não, doutor? Eu só queria acrescentar que, da mesma forma que existe um anticorpo que faz a tireoide trabalhar pouco, por destruição das células da tireoide, existe um anticorpo também que faz a tireoide trabalhar muito, que é justamente produzindo muito hormônio, que é o hipertireoidismo. Esse hormônio, essa substância, ela age muito semelhante, esse anticorpo, age sobre a célula tireoidiana muito semelhante ao TSH, estimulando a produção. Entendi. E aí os sintomas... T4 e T3. Os sintomas são exatamente ao contrário. Isso, aí a pessoa fica acelerada. Aí fica acelerado, o coração começa a bater bem mais depressa, ela começa a suar muito, tremer, ela fica taquipsíquica, né? Aí fala muito rápido. Os pensamentos vêm muito depressa. Pensamentos às vezes brilhantes. E ela emagrece, e essa doença, o hipertireoidismo, às vezes ocorre também com uma alteração ocular. O hiper ou o hipo? O hiper. O hiper. O olho fica protuso, fica para frente, chamado exoftalmo, aquele olhar espantado, né, que a pessoa tem. E esse tipo de alteração dos olhos e concomitante com o hipertireoidismo que nós chamamos de doença de Graves, o hipertireoidismo. Olha, você sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente olha uma pessoa na rua que está com esse olho saltado assim, eu até dá vontade até de perguntar se ela já fez um T4, um T3, um T4 lá no núcleo, para ela saber direitinho, porque é um sinal mesmo. Chama atenção, realmente. Chama atenção. Não só esse fato, mas também a pessoa que tem um olhar muito brilhante, um olhar assim, espantado, né? Que pode já ser o começo do exoftalmo. Então, doutor, o hipotireoidismo, ele é difícil de controlar, não é? A pessoa toma faz a reposição do hormônio que está faltando, da tireoide, mas mesmo assim ela tem que ficar comendo de hora em hora, porque senão ela fica tonta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, o hipotireoidismo é uma doença assim, muito fácil de ser tratada. E não tem essa exigência, não. Basta você repor o hormônio que está faltando na dose certa. Então, existem os hormônios aqui que são idênticos ao que é sintetizado, ao que é fabricado pela glândula. Existem eles sintéticos. Então, quando você diagnostica o hipotireoidismo, você vai fazer a terapia de reposição hormonal. Você vai dar o hormônio tireoidiano e o organismo, na verdade, não sabe se o remédio está vindo pela boca ou se está vindo da glândula. Aí você faz um controle, às vezes, até de 6 em 6 meses, para verificar se a dose está conveniente. Sintroide é o nome comercial de uma substância que... Peraí que eu já chamo intervalo, só perguntar mais essa para ele. É um medicamento que normalmente as pessoas que têm problema na tireoide tomam para colocar o hormônio, né? Para repor o hormônio. Aí uma pessoa pergunta se ao tomar o Sintroide, se ela pode desenvolver o hipotireoidismo. Não, até pelo contrário. O Sintroide, que é a tiroxina, o T4, ela é usada justamente para tratar o hipotireoidismo. Então, até chegar numa dose conveniente, que é medido pela dosagem do T4 no sangue, né? Faz o TSH e o T4, e você sabe se a dose está correta. Então, realmente, é o T4, que existe outras substâncias com outros nomes comerciais, que são baratas e de fácil tratamento. Tá certo, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós podemos falar sobre o câncer da tireoide, que é um tipo de câncer comum, que tem uma incidência alta, mas é também de fácil tratamento. Mas até quanto é de fácil tratamento? Vamos saber disso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
let you know. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Hoje nós estamos falando sobre a tireoide com o Dr. Cid de Oliveira Reis, falamos sobre o tratamento do hipotireoidismo e agora eu pergunto o tratamento do hipertireoidismo. Quando a pessoa fica muito acelerada, quando os hormônios são produzidos em excesso. Isso. O tratamento do hipertireoidismo é um pouco mais difícil do que o tratamento do hipotireoidismo, porque existe 3 formas de tratamento do hipertireoidismo. Se existe 3, é porque nenhum deles é ideal, porque se tivesse um que fosse ideal... Seria só um? Seria só um. É como se tivesse 3 caminhos para ir para uma cidade, né? Um tem que ser escolhido por uma qualidade. Mas o tratamento do hipertireoidismo pode ser feito com medicamentos, do hipertireoidismo, pode ser feito com medicamentos. Então, o uso do medicamento geralmente bloqueia a fabricação do hormônio tireoidiano. E tem que bloquear por muitos e muitos meses, de tal sorte que a tireoide pare de fabricar, numa determinada oportunidade, aquele excesso. E muitas vezes, quando você interrompe o tratamento, o hipertireoidismo volta. Uma outra forma de tratamento é o cirúrgico. Você equilibra a glândula, equilibra o paciente com o medicamento e depois leva esse à cirurgia. E tira um pedaço da tireoide, o que fica, mesmo trabalhando muito, já fabrica a quantidade ideal. De primeiro, quando eles iam operar a tireoide, eles não faziam esse procedimento com medicamento e a mortandade era muito grande numa cirurgia de tireoide. Isso é que assustou muito, né, o pessoal, porque antes morria muito na cirurgia da tireoide. E o terceiro tipo de tratamento é um tratamento que se faz com iodo radioativo. Você dá o iodo para o paciente, o iodo é absorvido em grande quantidade pela glândula, o iodo radioativo, emite uma radiação e essa radiação faz com que várias células da tireoide morram, né? E com isso, o que fica de células começa a trabalhar dentro do normal, como é esperado. Mas o tratamento do hipertireoidismo, muitas vezes resulta como complicação no hipotireoidismo, tanto o medicamentoso quanto... Porque reduz tanto ali a quantidade que ela deve produzir, que acaba a pessoa tendo um hipotireoidismo. Um hipotireoidismo. Aí é um gol contra. Não, mas aí o hipotireoidismo é mais fácil de tratar, né? Nossa, mas que coisa difícil. Essa coisa da iodoterapia que você disse? Ela normalmente é feita quando a tireoide tem um câncer, né? Que aí se faz toda a remoção dessa tireoide e a pessoa começa a fazer o controle desse câncer com esse tipo de terapia, tá certo? Justamente, está certíssimo. O tratamento do câncer da tireoide, principalmente esses cânceres mais diferenciados, eles também, as células cancerosas, captam o iodo.
Então, utilizo o iodo radioativo numa dose bem grande, porque para erradicar o câncer não pode ficar nenhuma célula da tireoide. Então, faz-se após a cirurgia uma administração de iodo radioativo. E também com a finalidade de alcançar células que já estão crescendo à distância, as chamadas metástases tiroidianas. Então, essa alta dose de iodo radioativo que se dá após a cirurgia do câncer é justamente para eliminar o câncer. Mas esse iodo, ele não acaba trazendo um efeito indesejado, não? Por conta dessa radioatividade que é alta, doutor? Ou não, é porque o iodo radioativo, ele tem uma radiação gama que é de baixa penetração. De baixa penetração. Então, normalmente, não causa os maiores problemas. Antigamente, eles evitavam fazer isso em mulheres que tinham possibilidade de engravidar e em adolescentes e crianças que tinham hipertireoidismo, pessoas mais jovens. Então, indicavam o iodo radioativo com mais idade. Mas hoje não, hoje... É um procedimento seguro. Procedimento que a gente escolhe de acordo com determinados parâmetros para ser usado até em criança. Como é que o senhor classifica os tipos de câncer que a tireoide pode desenvolver? Existe basicamente 4 tipos de câncer de tireoide. Existe um câncer papilífero, que ele parece muito com a disposição dos hormônios tiroidianos. Esses cânceres são diferenciados. Existe um carcinoma tiroidiano, que é um carcinoma altamente maligno, e existe um carcinoma chamado medular, que inclusive tem uma origem familiar e é comum também esse carcinoma medular. O carcinoma medular e o carcinoma indiferenciado da tireoide é um carcinoma altamente maligno, e esse é de difícil tratamento, muitas vezes quando se descobre já está no fim. Mas os outros 2 tipos, mais diferenciados, eles são compatíveis até com uma vida longa, mesmo sem tratamento. E são altamente curáveis também. Altamente curáveis, inclusive como a glândula da tireoide fica nessa região do pescoço, ela é facilmente acessível à cirurgia e com isso facilita o tratamento. Então, eu, por exemplo, tenho pacientes, com meus longos anos de medicina, que já têm mais de 30 anos que são seguidos. E a pessoa que... Estão completamente curados. Descobre um câncer de tireoide, faz a remoção da glândula, esses 2 tipos mais brandos, certo, o senhor disse, faz a remoção da glândula. Ela tem que fazer essa iodoterapia todos os anos até como preventivo ou não? Não. Ela faz os 2 tipos mais diferenciados, é o folicular e o papilífero, né? E são os mais comuns, os cânceres mais comuns. Esse grave é mais raro, muito mais raro, muito mais raro. Isso. Então, esses aí, a pessoa faz a radioterapia, como ela fica sem glândula. De todo, sem glândula, né? Não produz nenhuma hormônio tiroidiano. Aí ela faz o tratamento de reposição com a tiroxina, que é aquela substância, aquele medicamento que foi falado aqui, o nome, né? Eu aproveito para dizer que, às vezes, aquela senhora queria dizer que tinha risco de ficar com hipertiroidismo. Quem faz o tratamento tem risco, mesmo quem está fazendo a reposição para o tratamento do câncer, pode tomar uma dose maior do que o necessário de tiroxina e pode ficar com hipertireoidismo. Mas o controle logo vai reajustar a dose no valor Hoje em dia não é um bicho de 7 cabeças esses distúrbios da tireoide, né? Não é, mas o que acontece é que eles são muito frequentes. Para você ter uma ideia, as mulheres são as preferidas pelas doenças da tireoide, né? São os hormônios. Uma em cada 5 mulheres, pelo menos, tem doença de tireoide. De todas as mulheres. E acima dos 40 anos, 10% das mulheres têm hipotireoidismo.
E acima dos 60, 20%. Nossa. E hoje, com descoberta de outros métodos diagnósticos, inclusive a ultrassonografia, que detecta nódulos tiroidianos e outros achados tiroidianos, e com o progresso também das dosagens hormonais, hoje nós podemos dizer de 50% a 60% da população tem doença da tireoide. E quando é que o senhor acha que deve ser feita a primeira dosagem hormonal para ver como é que está o trabalho da tireoide? Sempre que há alguma suspeita, né, clínica de doença da tireoide, mas tem que haver suspeita primeiro. Logo começa no nascimento com o TSH, né? Do mas, por exemplo, uma moça, uma adolescente que vai fazer a sua checagem ginecológica, o senhor acha que já é conveniente se pedir uma dosagem hormonal? Mesmo que não haja sinais externos? Normalmente, algumas manifestações, porque como a tireoide ela tem uma predominância sobre várias funções do organismo, inclusive até sobre a regulação menstrual, de qualquer maneira, vários sintomas dependem pode ser consequência do mau funcionamento da tireoide. Então, é sempre necessário, se tem uma obstipação intestinal, se tem alguma variação hormonal, se tem alguma queda de cabelo, se tem a pele mais seca, se está com problema de memória, se está cansado, se né? está engordando. Se está engordando e tal. Então, em várias situações, e hoje é tão simples, né? Então, verdade. É conveniente. O Núcleo é um laboratório que é especializado, tem como uma das especialidades a dosagem hormonal. Na verdade, o Núcleo nasceu de um sonho que os endocrinologistas tinham de desenvolver um grande atendimento na área da endocrinologia em Goiânia. E como naquela época, há 25 anos atrás, as dosagens hormonais ainda estavam incipientes, então o Núcleo nasceu justamente para poder suprir essa necessidade. E de mais a mais ficou conhecido como um centro de referência em dosagem de hormônio. É verdade, isso é mesmo. E você me permite contar um fato curioso? Claro. Do desenvolvimento hormonal? Claro. Na época que eu formei, para se fazer o diagnóstico de gravidez, não tinha dosagem hormonal. Então, utilizava um sapo do gênero bufo, era uma reação de Gall-Manini, justamente para fazer o diagnóstico se a mulher estava grávida. O exame consistia no seguinte: pegava a urina da mulher, que supunha que tinha gravidez, e injetava no saco dorsal do sapo, e depois de um determinado tempo, colhia a secreção da cloaca do sapo. Se ele tivesse inúmeros espermatozoides, era sinal de que a mulher estava grávida. Realmente. E todos os laboratórios tinham o biotério, que é onde tinha, não é do tempo da doutora Emília, não. Mas tinha uma lagoa lá atrás, lá do núcleo? Tinha uma criação de sapo? Tinha o sapo e você tinha que aprender, também os estudantes, tinha que aprender a saber como é que o sapo era macho. Porque se você injetasse a urina numa sápia fêmea, né, ele não ia produzir espermatozoide, porque era impossível. Então você tinha que pegar o sapo, colocar assim na sua mão. Se ela desse o abraço nupcial, era sapo macho. Mas hoje o núcleo está mais bem equipado, né, doutor? Não, e hoje nem biotério existe mais, né? Mas na minha época tinha. Você sabe como é que você fazia o diagnóstico se a mocinha estava entrando em puberdade? Você pegava 10 ratinhas com uma semana de vida, 10 ratinhas fêmeas com uma semana de vida, e injetava um testemunho, e 10 ratinhas também, né, com uma semana de vida, e injetava a urina da mocinha, e na outra. Depois de determinado tempo, uns 10, 15 dias, você sacrificava aquelas ratinhas, dissecava os órgãos genitais dela, né, o ovário e o útero,
e pesava numa balança as testemunhas e os que tinham sido injetados na outra balança. Se desse uma diferença de 2,2 gramas, é porque a menina estava fabricando os hormônios da puberdade. Meu Deus, e aí, para saber disso, matavam 20 ratinhas. Coitadinha. E eu que sou uma defensora dos animais, hein? Mas em prol da ciência, em prol de saber se... Quanto se sacrifica em prol da ciência, hein, Mas doutor? hoje não precisa mais, Não. basta uma simples dosagem. Hoje o Laboratório Núcleo está com um novo aparelho Outro? de dosagens hormonais com a capacidade de fazer 200 exames por hora. Nossa, mas vocês estão investindo pesado. E o nosso aparelho de... O Imunocap. O Imunocap, que é o padrão ouro de diagnóstico de alergia, né? Como é que funciona esse aparelho, É o único doutor? aparelho que tem no estado de Goiás. Ele é capaz de detectar mais de 800 tipos de alergia. De alergia. Então, aquela coisa aquele monte de furinho assim, não tem mais necessidade disso? Não, ele faz pesquisa todos os alergenos numa reação. E nós sabemos que os alergistas de Goiânia estão entusiasmadíssimos com essa nova possibilidade aqui em Goiás. Então, é por isso que vocês são o que são hoje, a satisfação né, de doutor? estar oferecendo, né, Parabéns, doutor. à classe médica essa oportunidade de fazer o padrão. Parabéns. Não ouro tem um mês de alergia. que passa sem eu falar com o pessoal lá do núcleo, com a Thaís, que é a diretora técnica, sem ter um equipamento novo. Todo mês tem um equipamento novo lá. Falei, gente, vocês têm que mandar para eu poder estudar e falar lá, porque tem novidade demais. Realmente o núcleo tem trabalhado no sentido de aprimorar não só o seu pessoal técnico, mas também os aparelhos. Muito bem, doutor. Para servir a sociedade goiana médica. E aí, como a doutora o senhor Emília fala para também. mim e eu falo para o pessoal, ok? Certo. Obrigada pela sua participação, doutor. Muito obrigado. Prazer muito grande falar com o senhor Foi uma honra novamente. estar aqui com você. Boa noite a todos. Tá certo. Estou sempre às ordens. O jogo de hoje, qual que é o palpite? Olha, eu estou com um pouco de receio, mas eu quero que o Goiás ganhe de 2-0 ou 3-0, como foi aquele placar memorável, né, do jogo anterior. Tá certo, quando a gente doutor. estava lá na presidência. Um beijo grande em todo mundo lá do núcleo, tá certo? Boa noite, foi um prazer estar com você, Aurélia. Prazer foi Sempre meu. muito simpático. Daqui a pouco, Miriam de Castro vem falar sobre beleza facial. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho de beleza. Olha só, uma curiosidade. A primeira reconstrução facial estilo estético foi feita, eu estava olhando na internet hoje, em 1901, né? Em Berlim. Aí de lá para cá, a evolução das técnicas, do material cirúrgico foi vindo, mas só mesmo de 20 anos para cá, você vai confirmar comigo, Miriam? De 20 anos para cá que a cirurgia deu realmente, a cirurgia facial, deu realmente um salto de qualidade no sentido em que
Hoje você pode muito bem recuperar as estruturas muscular da sua face, o excesso de pele, o excesso de gordura ou falta de gordura de uma forma muito natural. Hoje em dia, dificilmente alguém fala, acho que essa moça fez, ou então esse rapaz fez cirurgia plástica facial. Estou certo? Boa noite, querida. Boa noite a todos. Obrigada, Aurélia, por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer. Prazer é meu. Poder falar sobre plástica, esclarecer dúvidas e isso que você está falando é certo, né? A cirurgia plástica ela é muito antiga. Eu também já andei pela Alemanha uns anos atrás e tive oportunidade de conhecer centros importantíssimos. E o começo da cirurgia plástica era principalmente após guerra, né? Que começou os problemas dos defeitos, então é aí que foi melhorando para a questão estética. Em relação à face, a cirurgia plástica ela sempre existiu antes inclusive, mas desses últimos 20 anos, algumas coisas melhoraram no sentido de naturalidade principalmente, né? Nós temos trabalhado com técnicas, não mudou tanto a técnica, mas com táticas cirúrgicas, onde a gente consegue resultados mais naturais e onde a gente trabalha na parte mais profunda da face. Então, nós dissecamos embaixo de determinado músculo, um músculo bem fininho que nós temos, que a gente chama de SMAS, que é S-M-A-S. Então, esse SMAS, principalmente eu tenho bastante intimidade com isso, porque também tive a oportunidade de fazer microcirurgia e fiz isso na USP, numa época que eu estava terminando a residência, isso também já tem lá seus 20 anos. E essa fase eu aproveitei muito para aprender essa questão da face, que é uma das cirurgias que é deliciosa de fazer. Eu né? sei Porque você vai vendo o efeito dela imediatamente durante a cirurgia. Então, é uma cirurgia muito gratificante. Nós, cirurgiões plásticos, temos tentado fazer isso de uma forma cada vez mais natural e com cicatrizes menores, inclusive, né? Hoje a gente tenta terminar só atrás da orelha, entrar no cabelo, deixar tudo muito, cicatrizes mínimas. Tampadinho. Então, a gente tem utilizado fibra ótica, que é cirurgia videoendoscópica. Então, as cicatrizes são bem pequenas, trabalhando na profundidade, fazendo plicaturas, né, que a gente chama, que é uma sutura com fio permanente, e isso dá um efeito bastante natural e fixação da face, porque a gravidade que traz para baixo, né, a lei da gravidade, ela é cruel para nós, né? Então, a gente tem que fixar e tem tido para nós materiais novos para a gente fazer isso. E eu não diria só de 20 anos para cá, mas de uns 10 para cá é que realmente ficou bem melhor ainda, bem melhor. O que você chama de um perfil jovem? Eu acho que, eu sempre falo para o paciente que a queixa é sempre dela, né? A gente não tem, o perfil jovial talvez seja mais seria talvez o termo, né? Porque uma mulher de 50, hoje nós temos mulheres de 50 anos, que elas têm um perfil super jovial, que às vezes, eu que sou cirurgiã plástica e trabalho com isso, né, o tempo todo vendo pessoas, lidando com essa questão da beleza, muitas vezes você não sabe que ela tem 50 anos. Mas isso, né? então, isso é cada dia mais frequente, a gente muito frequente. Assim. Então, as mulheres se cuidam, acho que é uma etapa maravilhosa da vida para manter e se cuidar. Então, há 10, 15 anos atrás, mais ou menos, a gente fazia cirurgia de face em pacientes com 60, 65 de rotina. Hoje a gente faz com 45, 50, e essa mulher, ela aproveita muito mais essa etapa da vida, que é uma etapa belíssima, né? Uma fase que ela tem muita saúde, que ela tem dinamismo, que ela está presente, ela precisa disso. E nós não estamos fazendo isso para ela rejuvenescer só. São traços familiares, hereditários,
setores da face que nem sempre está envelhecido, mas que está desagradável, ou que ela não está sentindo bem. É o aspecto cansado, né? O aspecto Tira aquele aspecto cansado. Então, aí essa mulher, às vezes um mínimo, uma cirurgia pequena, um detalhe que melhora na face, ela fica de um aspecto jovial, assim, fenomenal. E assim, eu imagino que se ela for fazendo de pouquinho em pouquinho, acaba que o resultado é sempre natural e ela está sempre uns anos aquém do que é como se a pessoa estivesse fazendo uma manutenção, sabe? Uma manutenção de pontos do rosto, setores da face, apesar de a gente não precisa operar a face toda, a gente pode fazer setores e ir levando isso sempre bem. É uma cirurgia que a gente trabalha, praticamente 100% dos meus pacientes com anestesia local. Sedação, a pessoa dorme, o anestesista fica junto, faz uma sedação super tranquila, mas rarissimamente um caso com anestesia geral. É uma cirurgia super tranquila de recuperação. A gente, antigamente, eu lembro que algumas tias minhas, um corte assim, que se fizesse um rabinho de cavalo para cima, assim, a pessoa mostrava um corte que vinha aqui todinho em volta aqui do rosto, aqui. E hoje em dia não é assim mais. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco vamos falar de sinais de envelhecimento facial, sinais localizados e o que você pode fazer, a cirurgia plástica pode fazer por essas pessoas, tá bom? Eu já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nós estamos conversando com a doutora Miriam de Castro, ela é cirurgiã plástica e nós estamos falando de rejuvenescimento facial. Doutora, antigamente se cortava o excesso de pele, né? Os cirurgiões não trabalhavam gordura, não trabalhavam músculo. Como é que você faz, por exemplo, essa suspensão da estrutura muscular? É uma amarração? Como é que vocês trabalham isso? Existem várias técnicas, né? Mais ou menos todas elas se preocupam, algumas 3 ou 4 técnicas mais comuns, que alguns cirurgiões têm uma diferença entre umas e outras, mas o básico é que a gente faz alguns pontos dessa parte, desse músculo, dessa parte muscular, um levantamento com pontos que se dá, né? Para fazer a suspensão, por isso chama-se lift, né? A gente chama cirurgia de lift facial, levantamento da face. E eu, particularmente, utilizo uma técnica que é uma dissecção do SMAS, e essa técnica, ela tem, no meu caso, eu acabei, assim, por viajar, encontrar profissionais, colegas que a gente discute muito, não só em São Paulo, como na Alemanha e em Nova York. Tem algumas técnicas de uns profissionais que eu misturei, acabei fazendo uma mistura de um pouco de cada um, né? Que é o Max Lift e o Baker, que são profissionais dos Estados Unidos. Então, eu acabo fazendo um descolamento dessa musculatura. Nesse descolamento, eu faço os pontos de aplicatura para levantar a face.
E eu tenho notado que com essas táticas que são recentes para nós, essas táticas elas têm ficado não só mais natural, como também uma durabilidade maior. Isso é a diferença que há entre as técnicas mais antigas, porque era um descolamento bastante superficial, com o estiramento da pele, e essa pele tem uma elasticidade, voltava muito rápido, então o efeito, além de antinatural, porque ficava aquela cara, né, esticada numa face. E aqui também, ó, a distância também muito do grande. olho com e aí, cabelo. quando você vai na profundidade, você levanta tudo, a situação fica totalmente natural e muitas vezes você nem vê que a pessoa operou. E essas táticas que a gente tem utilizado com cicatrizes menores também, isso a gente tem utilizado vídeo, né, cirurgia videoendoscópica, que é um aparelho que tem uma fibra ótica. Às vezes a gente faz o levantamento da parte superior da face com pequenos orifícios no couro cabeludo. Então, também tem tido resultados interessantes. Incrível. Isso também é novidade, de certa forma já tem sido utilizada, a maioria dos cirurgiões utiliza, mas é uma coisa mais recente. Olha só, eu peguei aqui alguns sinais de envelhecimento facial que podem ser melhorados com essa cirurgia. Aí eu queria que você falasse rapidamente de um por um para mim, não pode ser que não dê tempo de falar todos, mas pessoas que têm essas rugas aqui, ó, chama globelares, né? É, glabela. Essa é uma região. Glabelares. Essa aqui é uma região que chama glabela. Deixa então, a pessoa com semblante a gente bravo. tem alguns músculos aqui, né? São alguns músculos que abaixam a sobrancelha. Talvez eu não possa fazer isso muito quando a gente faz botox, né? Então isso não movimenta. E essa cirurgia de vídeo que a gente faz um orifício no couro cabeludo e passa com um aparelhinho por baixo, cortando fibras desses músculos, a gente pode conseguir a paralisação desses músculos e o levantamento também. Tem gente que tem aquela ruga que fica até uma dobra, que chega a fazer uma dobra. Aquilo é uma queda realmente que há na região frontal, né? Isso aqui é a região frontal. Então, esse seria o lift frontal, ou seja, o levantamento frontal é daqui para cima. E a cirurgia de face, ela não precisa ser a face toda, ela pode ser a parte superior, ela pode ser feita a região média e ela pode ser feita a região inferior. Que é incrível para o pescoço. pescoço. É o pescoço, né? Essa região do SMAS, o SMAS é um músculo que desce toda essa região e vem até o pescoço e ele se emenda com um do pescoço que chama platisma. Então, quando a gente trabalha esse setor médio, normalmente a gente também já faz o inferior. E não precisa ser feito superior necessariamente. Então, cada caso é uma situação. E o que é bacana é que, além da reposição das estruturas da face, você também tem as substâncias de preenchimento, de relaxamento que fala? Relaxamento da musculatura. Que acaba que o todo fica lindo, fica perfeito, fica bem né? natural. Então, a gente utiliza essas técnicas para ter esse levantamento e alguns procedimentos como preenchimentos, ou mesmo a toxina botulínica e enxerto de gordura nos lábios da própria pessoa, né? Da própria pessoa, são complementares, né? São procedimentos coadjuvantes para melhorar o efeito natural e jovial da face. Aqui, por exemplo, aqui, esse contorno, esse bigode chinês, quando a boca cai, aqui tem, no finalzinho da boca, algumas pessoas têm uma tendência a cair o contorno da boca, né? Exato. Aí, com isso, quando você mexe nessa parte média, já mexe muito, melhora muito esse contorno mandibular. Mas não pode correr o risco também da boca ficar esticada, né? Hoje nós não fazemos mais. Antigamente a tração ela era para trás e algo para cima. Hoje ela é praticamente só na vertical. Com esse trabalho muscular, então essa tração é totalmente na vertical, é onde fica mais natural. Isso mudou, isso foi uma das coisas que mudou. Incrível, eu achei também. E aqui, quem tem aquele código de barra em torno da boca, qual que é a solução? O código de barra ainda é uma coisa delicada. Existem preenchimentos como ácido hialurônico que são injetados. Esses produtos,
Eles têm uma durabilidade relativamente pequena, porque dura-se meses, no máximo 1 ano, às vezes 8 meses. E eu, particularmente, venho de uma linha de cirurgiões que sou um pouco preservada na questão de substâncias definitivas. Então, eu não gosto porque eu não tenho controle disso, né? Falou que é definitivo, definitivo já é uma coisa estranho. complicada de você lidar. Então, eu prefiro trabalhar ainda com enxerto de gordura, né? E mesmo tendo que refazer alguns casos de período a período, ou ainda tenho utilizado para o código de barra a velha e antiga abrasão, que é aquele lixamento da pele. Apesar de hoje o laser é um mecanismo de melhora importante da pele, né? Os dermatologistas no geral, têm feito trabalhos brilhantes na pele das pessoas, mas como cirurgiã e um pouco mais invasiva, que é a minha postura como profissional, eu acabo lidando com coisas que são mais definitivas. E eu tenho tido bons resultados, isso é uma técnica antiga e que eu utilizo ainda até hoje. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi resultados de mama que você fez, que eu achei perfeito. Vi resultados de face. Você é uma pessoa que eu gosto muito, porque você trabalha dentro da segurança. A gente não vai ter mais tempo para a gente conversar, mas eu quero convidá-la a voltar para a gente continuar esse assunto. O sorteio do restaurante, de um jantar para 2 pessoas no restaurante da Emiliana, a Zambuja, fica para a próxima semana, que não deu tempo. Eu desejo a você, minha amiga, feliz Páscoa para você também que está em casa. O importante é que a gente fique bonita, mas, em primeiro lugar, que a gente tenha segurança e saúde. Obrigada, querida. Beijo para todos, boa Páscoa para todos, feliz. Obrigada, Miriam. Obrigada. Miriam vai estar no Diário da Manhã de domingo, hein? Não esqueça de comprar o seu jornal de domingo e ler a nossa coluna. Beijo. Próxima semana a gente fala sobre infectologia com o Dr. Werley. Programão. Até lá. Tchau.